Espírito seja conosco, perdoa nossos pecados, dirige nossas vidas, que o culto possa ser para a honra e glória do seu nome, que a leitura possa ficar nos nossos corações, que esse livro possa ser usado por ti, Senhor Deus, para alimentar nossas almas. Obrigado por tudo, obrigado pela vida, pela semana que passou, pela semana que chega. Obrigado, Pai, pela tua provisão, obrigado pela saúde que tu tem me dado e aqueles que estão enfermos que possam curar. E assim, Senhor Deus, somos gratos por ficar conosco e mais uma vez recebe este culto como uma abençoada das rainhas. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós damos início à nossa escola dominical, cantando o hino de número 382 do cantor cristão. Vamos à igreja.
vinho de honra entre todos seja um matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, firmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. O pastor Paulo nos ajuda a Deus na oração. Santo Deus, eterno Pai, queremos te agradecer por mais uma manhã que o Senhor nos permite chegar na tua casa para te louvar. Logo pela manhã, ao acordar, podemos expressar nossa gratidão ao Senhor pelo sono reparador, pela necessidade suprema. Aplique a tua palavra em nossos corações, Deus, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar-nos. Versículos memorizados. Os irmãos que têm o seu versículo, gostaria de ler sua tirinha. O momento está aberto. Fiquem à vontade. Jesus Cristo é o ontem e hoje e o será para sempre. Hebreus 13:8. Veio para os seus e os seus não nos receberam, mas todo quanto receberam, teve o poder de ser feito filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João 11:12. Bom, amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Salmos 84. Podemos fechar então, né? Com a palavra de louvor. Bom dia. Depois daquele churrascão de
dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Aí o pensamento é o seguinte: o texto de hoje faz referência ao tempo quando as pessoas viram Noé e seus filhos construindo a arca, mas continuaram vivendo como sempre, sem considerar a clara advertência sobre o dilúvio e o juízo que ele representava da parte de Deus. Não se arrependeram dos seus pecados, não buscaram a Deus e não creram em sua palavra. Mas a palavra de Deus afirma que ele esperava que as pessoas acordassem do seu sono de morte e corressem para a arca. 1 Pedro 3:20. A misericórdia de Deus esperou por incríveis 120 anos, que foi o tempo que Noé e seus filhos levaram para construir a arca. Mas o povo não deu ouvido. Dessa maneira, a humanidade daquela época mostrou que ele não cria na seriedade do aviso de Deus e no fim anunciado. Olhe a sua volta, você percebe os sinais dos tempos de Deus e do fim por toda parte, alertando-nos a sondar nossas convicções e ver prioridades antigas. Deus está nos avisando e não podemos ignorá-lo. Vamos seguir nossa vida como se o conflito crescente entre as nações, pragas, terremotos e deterioração da sociedade e os sofrimentos e o esfriamento do amor fosse algo trivial e corriqueiro. Como comer, beber, casar e estar sem casamento. O povo seguiu a vida como se nada de extraordinário estivesse acontecendo. Noé e sua família devem ter virado uma piada para os outros, mas o dilúvio veio e foi literalmente um divisor de água. Nos dias atuais não faltam sinais que vem aí um novo divisor. A arca dos nossos dias está ficando pronta, o tempo está se cumprindo e Jesus está à porta. Qual será a nossa atitude? O que precisamos abandonar e o que precisamos passar a fazer sem demora e com diligência diante dos sinais do fim que temos presenciado? Pense seriamente nisso. Não perca tempo, o fim está chegando. Mas o acesso a Deus ainda está aberto. Eu também queria fazer um pequeno comentário hoje, aproveitando que teve tempo. O fim dos tempos, né? A Bíblia diz que no final dos tempos Satanás ele enganaria se fosse os eleitos. E hoje nós vivemos num mundo de borbulha, né? O pessoal está borbulhando aí, é o período assim bem quente, período do Natal. Quer dizer, para os irmãos que o Natal não é uma festa cristã, como se diz, né? É uma mentira descarada que infelizmente associado ao nascimento de Jesus Cristo a essa festa católica, criada pelo catolicismo, e que tem muitos crentes que ainda acreditam que o Natal é uma festa cristã, e se envolvem nessa festa como se ela fosse realmente o nascimento de Cristo. Na Bíblia, a Bíblia diz qual é o dia que nós devemos tratar dessas ações. Ela diz como nós devemos tratar dessas ações. Infelizmente, não se fala disso, né? Mas hoje o período é um período muito sério, porque uniram o nascimento de Cristo, do Salvador, a uma festa pagã. Por isso se conota o que a gente chama de esqueci a palavra aqui, mas de profanação. Infelizmente, tem gente que vai para o comércio, compra presente e tudo mais, e vem para sua casa e jura de pé junto que esse período é o período de Cristo. Não quer dizer, meus irmãos, que não é. Nunca foi, nunca será. As pessoas podem até afirmar, dizer, porque uma mentira dita muitas das vezes se torna verdade. Mas se formos olhar a Bíblia direitinho, você vai encontrar o dia que vai fazer isso. E com todos os pormenores. Porque Jesus, o Deus, ele não ia deixar que o seu nome fosse atrelado ao Papai Noel, a caixinha do Papai Noel, onde as crianças, o mundo deles é por aí no período. Então é algo assim muito sério que nós devemos pensar e tomar nossa atitude diante da Bíblia, porque a Bíblia fala desse tempo. Então, Deus possa nos abençoar com a palavra, pastor.
Bom dia, igreja. Graças a Deus, estamos na casa do Senhor e nós estamos quase terminando o Antigo Testamento, dando um panorama geral dos livros do Antigo Testamento. Nós falamos sobre o livro de Obadias, Jonas e Miqueias. E hoje nós vamos falar sobre Naum, Abacuque e Sofonias. Tá? Então, os irmãos, já deixem a sua Bíblia aberta aí para esses livros. Eles serão em sequência. Nós vamos estudar hoje pela manhã. E aí, após o estudo desses 3 livros, agora pela manhã, nós vamos, Deus nos permitindo, nós vamos falar sobre o livro de Ageu, Zacarias e Malaquias, né? No próximo domingo. E aí a gente termina, não foi nada programado para terminar no final do ano. Tá bom, irmão? Então vamos orar a Deus para que dê certo, né? A gente terminar o Antigo Testamento antes do ano, né? Antes de começar o ano de 2025. Parece que vai dar certo. Então, vamos ao estudo desses 3 livros. Uma coisa que eles têm em comum, esses 3 livros, Naum, Abacuque e Sofonias. Cada um desses livros, eles têm 3 capítulos. Você pode contar aí. Então, eles têm isso em comum. Cada um tem apenas 3 capítulos. Então, nós temos aí os autores que levam o seu nome, Naum, Abacuque e Sofonias. E nós temos aí aquela data do tempo, Naum, 710, Sofonias 625, Abacuque 608 e em 586 a.C., o cativeiro em Judá.
Naum, Elcos de Cafarnaum. O significado é consolo. Abacuque é desconhecido a origem e o significado do nome é abraço. Sofonia desconhecida e o significado do nome de Sofonias é o Senhor esconde. Então o Ezequias citado na genealogia pode ser o rei filho de Acabes. Mais adiante nós temos agora aqui o rei, o foco, o verso e o pensamento. Então Naum, o rei da época desconhecido, o foco é o julgamento de Nínive, o verso é Naum 1:7 e o pensamento é consolo. Já Abacuque, o tempo era o rei Jeoaquim, o foco, o justo confia em Deus. O verso, Abacuque 2:4 e o pensamento, fé. Sofonias, o tempo do rei Josias, o foco, o triunfo da esperança. E o verso, Sofonias 1:14 e o pensamento, o dia do Senhor. Então aí o livro e a mensagem de Naum. Vamos ler Naum 1:7. Abra aí a sua Bíblia. Você já está com a sua Bíblia aberta. Naum 1:7 diz assim: o Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia, e conhece o que nele se refugia. Então está falando aí a respeito da bondade de Deus e também da fortaleza no dia da angústia. E a palavra-chave no livro de Naum, irmãos, é consolo. Consolo para os momentos de angústia, consolo para o momento da tristeza, da adversidade, consolo no momento do perigo, consolo diante das adversidades da vida. Naum tem uma sentença. Então o profeta anuncia o caráter de Deus e declara o julgamento inevitável de Nínive. Então aí o livro sobre o capítulo 1, o título a ira e a misericórdia de Deus. Já no capítulo 2, o cerco e a tomada de Nínive. E o capítulo 3, a ruína completa de Nínive. Então, aí a mensagem de Naum, a pessoa de Deus, a descrição do caráter de Deus, entre esses capítulos, e o juízo de Deus, a descrição detalhada do juízo de Deus. Então, o caráter e o juízo de Deus estão entre esses capítulos aí, versículos e capítulos. Tá? Então, agora entramos no livro de Abacuque. A mensagem de Abacuque, temos aí o versículo-chave 2 e 4. 2 e 4 diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé.
versículo-chave, ou a palavra-chave é fé. De acordo com o versículo que lemos, né? O justo viverá pela sua fé. Abacuque é uma sentença. O profeta conversa com Deus a respeito do julgamento do povo de Judá e declara a confiança plena que tem nos atos do Senhor. Então, o livro de Abacuque, irmãos, é um livro interessante, porque ele é um livro de perguntas e as respostas de Deus, elas são reservadas mais tarde para o profeta. E ele não compreendia, ele não entendia por que Deus não agia imediatamente diante do pecado do povo. Por que Deus não condenou imediatamente os caldeus, que era um povo muito mais cruel, muito mais perverso do que o povo de Judá? E Deus vai falar com o profeta, mais tarde ele vai compreender isso. Uma mensagem de Abacuque, ele faz perguntas a Deus, recebe resposta e depois adora o Senhor, que nem sempre revela seus planos, mas sempre é digno de confiança. Às vezes nós somos que nem Abacuque, nós queremos a resposta para tudo e nós queremos logo de pronto, né? Nós queremos instantaneamente, e nem sempre, irmão, vai ser assim. Algumas coisas que nós vamos pedir de Deus, vamos orar, vamos perguntar, Deus, ele, no seu tempo, ele vai responder, no seu tempo ele vai falar. Então nós temos que aguardar, sermos pacientes, não impacientes. E as coisas que a gente faz de uma forma impacientemente ou precipitadamente, a tendência é não dar certo. É melhor você esperar, não se apressar, e Deus ele vai dar a resposta, ele vai dar a direção. Então a nossa confiança está no Senhor, e sempre Deus ele tem uma resposta, mas no tempo de Deus. Então a mensagem aí de Abacuque, nós temos aí esse esboço, né, através do livro. Então são perguntas e mais perguntas, né? É um livro de Abacuque, como eu falei, de muitas perguntas, né? E só depois as respostas serão respondidas. Então aí a primeira pergunta: por que o Senhor não toma providência a respeito do pecado do povo? Aí no capítulo 1, 2 a 4. Mais uma pergunta agora, 5 a 11. Aliás, a providência que está tomada, a disciplina chegará com os babilônios. Segunda pergunta: por que usar a Babilônia? E a segunda resposta aí, a resposta é: porque ele é soberano e disciplinará todas as nações. E a oração, termina com a oração de Abacuque, em 3, 1 a 19: confiarei em qualquer tempo e circunstâncias. Né?
está livre de dúvidas, mas quando elas aparecerem, leve ao Senhor. Não há nada melhor do que orar para encher o seu coração de fé naquele que entende tudo e controla todo o mundo. Então, Abacuque ele tinha muitas perguntas, né? Muitas interrogações, e ele estava procurando uma resposta, e Deus vai responder aos questionamentos de Abacuque, mas no seu tempo. Então, terminamos aí o livro de Abacuque. Vamos entrar agora no livro de Sofonias. Então, observe que Abacuque, pelos capítulos aí, a entidade de Judá, a resposta do Senhor, e termina com a oração de Abacuque, ele adorando ao Senhor e confiando no Senhor. Agora, o livro de Sofonias, mais 3 capítulos. Capítulo 1, ameaças contra Judá e Jerusalém. Capítulo 2, ameaça contra os filisteus. E o capítulo termina com o capítulo 3, ameaças contra Jerusalém. Então, a mensagem de Sofonias 1:14. Sofonias 1:14 diz: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Então aí, irmãos, o versículo chave do livro, né? Falando sobre o dia da ira do Senhor. E ele nos chama a atenção aqui nesse versículo, né? Atenção. É como se esse versículo fosse para os nossos dias de dor, que virão após o arrebatamento da igreja. Naqueles dias, irmãos, o dia do Senhor vai chegar para aqueles que confiaram no Senhor. E ele nos chama a atenção. Atenção, o dia do Senhor é amargo. Então, a palavra-chave aí do livro de Sofonias, o dia do Senhor. Sofonias em uma sentença. O profeta anuncia um juízo inevitável sobre o povo de Deus e as nações, mas consola pregando promessas de restauração. Então, o livro de Sofonias, em uma sentença, ele resume o livro como um todo. Deus vai trazer juízo sobre o povo de Deus, sobre as nações, mas Deus vai trazer o consolo e a restauração daqueles que confiam nele. Então, o livro relata, é um resumo desses 3 capítulos. Tá? Nós temos aí um esboço do livro. Então, o livro aborda um tema a respeito, repetido por vários profetas, o dia do Senhor. Então, o assunto e o dia do Senhor. Aí, entre os capítulos, o assunto, a identidade do profeta,
o juízo contra Judá, o juízo contra 4 nações gentias. Está aí entre esses capítulos, né? O dia do Senhor, o cativeiro babilônico, destruição e morte. No esboço do livro, assunto do dia do Senhor, nós temos aí juízo contra Jerusalém, juízo contra as nações e, por último, bênção e descanso. O dia do Senhor, disciplina e castigo e a consumação final das promessas do Senhor. Então, uma das qualidades que atrai o Senhor para perto do ser humano é a humildade, que implica aceitar a disciplina. Sofonias aí 3:2. Igualmente o orgulho e a negligência afastam o favor do Senhor. Mas leia Sofonias 3:5-7. Temos uma pergunta: como você tem respondido à disciplina e repreensão do Senhor? Então vamos ler, irmãos, esses versículos. Primeiro, sobre a disciplina, 3:12. 3:12 diz: mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Então esse aqui é aqueles que iam restar, né? Os que iriam aceitar a disciplina do Senhor, através da humildade. Agora, aqueles que são orgulhosos, que negligenciam a palavra de Deus, 3:5-7. 3:5-7 diz: o Senhor é justo, e no meio dela ele não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não será destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Então Deus aqui vai trazer, irmãos, aqui a disciplina, né? Correção para aqueles que se afastam do Senhor. E aí o livro termina com a pergunta: como você tem respondido à disciplina e à repreensão do Senhor? Um resumo do profeta. Temos aí a profecias para o povo de Deus e para os gentios, a menção do juízo do Senhor, do dia do Senhor, e há uma chamada ao arrependimento, a promessa de restauração e bênçãos futuras, e a menção do remanescente, o pequeno número de fiéis que seriam preservados pelo Senhor. Então muitos seriam destruídos, mas iriam permanecer os remanescentes. Então nós temos aí a disciplina e restauração. Temos aí a conclusão do livro. Então tenha em mente, quando lê esses profetas, a soberania do Senhor dá consolo e paz, mesmo
no contexto de adversidade e juízo. É praticamente, irmãos, o que vai permear os profetas, né? Tanto os profetas maiores como os profetas menores. Deus sempre vai disciplinar o seu povo, e Deus quer saber se aqueles que estão sendo disciplinados, eles estão prontos para receber disciplina, se eles vão receber disciplina de bom grado, sabendo que eles estão errados, ou se eles vão se rebelar contra Deus. E Deus vai trazer juízo sobre aqueles que não aceitam a sua disciplina. O seu juízo, ele é evidente. Ele poderia chegar a qualquer momento, e aquela vida seria ceifada. Mas aqueles que se arrependessem dos seus pecados, Deus traria a restauração, Deus traria a convivência com Ele, a comunhão com Ele novamente. Apesar de eles terem quebrado esta comunhão, mas Deus, Ele é misericordioso, Deus, Ele é bondoso, Deus, Ele é amoroso pelo seu povo, e Ele não quer destruí-los, né? Ele queria que eles se voltassem novamente para Deus, para ter aquele momento de adoração ao Senhor. Então nós terminamos aqui, irmãos, esses 3 livros, e esperamos, se Deus nos permitir, falar sobre o livro de Ageu, Zacarias e Malaquias. Se o tempo nos permitir, nós vamos avançar para terminar antes de adentrarmos no ano de 2025, se Deus assim nos permitir. Vamos orar. Senhor, queremos agradecer pelo estudo desses livros, os profetas menores. Quantas lições nós podemos extrair desses capítulos, apesar de serem capítulos pequenos, mas tem muitas lições que podemos tirar para as nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da igreja, que a igreja possa realmente aceitar a disciplina, a demonstração do Senhor e a correção do Senhor, para que não seja necessário mais tarde o juízo divino. E o juízo divino, muitas das vezes, ele vem para ceifar aquela vida. Que o Senhor tenha misericórdia